Fala, compadres, aqui é o Jefferson para um chá de compadre. E aproveitando um pouco daí que eu falei em um dos vídeos dessa semana, acredito que foi de terça-feira, falei um pouco da minha visão, né? Que eu falei, aquela parte não importa muito, a parte ali do que é o clássico, né? Porque você pode juntar aquilo e formar sua visão. Eu quero dar um panorama da minha visão política, me apresentar um pouco mais para vocês, assim, de ideologicamente falando. Eu tenho uma visão assim eu acredito num modelo econômico, é como se fosse uma espécie de um um neofeudalismo, né? A gente buscar trazer o mais próximo possível para a gente aos meios de produção e o capital. O que eu quero dizer com isso? Vou usar um exemplo para a região onde eu moro, que é o Norte Pioneiro. Eu acredito que tem muito potencial para isso, por quê? Porque é uma região que tem pouco desenvolvimento. E eu quero fazer um adendo ao meu querido amigo Malaquias, né, que tem o canal dele, uma vez ele falou bem assim, eu não sei qual foi o livro que ele leu, mas ele citou, imagina você ir lá na Alemanha competir com uma empresa que está lá. O país já está todo formado, já está tudo consolidado, vai ser muito difícil. Mas se for na África você tem que construir tudo, então é mais fácil, você está nadando no Oceano Azul, você vai nadar de braçada. Então, trazendo aqui falando da minha região onde eu tô, que é o Norte Pioneiro, onde eu moro. A nossa região aqui, onde eu estou, ela tem a vantagem de como você tem pouco desenvolvimento, é que você pode começar a construção de tudo nela e de um jeito sustentável. Você pode trazer as indústrias aqui e fragmentar, que eu sou adepto de dois conceitos econômicos, da fragmentação e o new shirts, né, que é o novo curto. Vamos falar dos dois meio misturado. A fragmentação consiste em um conceito muito simples. Onde eu moro na minha cidade aqui é uma cidade de 6 mil habitantes. Se você quiser procurar no Google Maps, é São José da Boa Vista. Você vem aqui, implementa, digamos, uma indústria básica, né, para gerar aqui na região, né, porque não vai ter muita mão de obra, que nem um exemplo, uma fábrica de cachaça, uma fábrica de doce. Daí uma cidade um pouco maior que nem a cidade vizinha que nós temos aqui do lado, que é Venceslau. Você vai lá, implementa daí uma indústria um pouco maior, digamos assim, de pneu, uma de placas, né, como já teve propostas para vir ali, né. E você vai implementando em cada cidade uma indústria um pouco diferente. E tudo aquilo que fica concentrado em um único centro urbano, gerando aquela famosa ilha de calor, fica disperso por quilômetros de distância. Você vai ver que tem a vantagem, primeiro, você vai ter a vantagem ambiental, porque a questão da poluição gerada por uma dessas indústrias não vai conseguir chegar até a outra e se juntar, fazendo aquele domo de poluição que forma as ilhas de calor, porque entre elas vai ter muita área verde para absorver, então você tem um impacto menor no meio ambiente, uma qualidade maior para o estilo de vida das pessoas que estão em volta ali, e sem contar que você melhora o PIB também da região. Esse é um dos fatores. O fator da fragmentação. O New Shirts, né, que é o novo curto, ele consiste em uma coisa muito simples, que é você trazer a linha de produção para mais perto. Um exemplo. Eu trabalho, sou CLT. Eu trabalho numa fábrica de costura, conhecida como facção. Facção não, confecção. Mas tá lá, é facção mesmo que se entra. Mas vamos esquecer o termo pejorativo, né? Ela produz a calça que vem de São Paulo, vem o tecido de lá para cá, ela produz, ela envia de novo para São Paulo e em São Paulo você tem pessoas aqui da região que vão comprar calça lá. Não estou dizendo que é propriamente a calça que nós faz aqui é vendida é comprada lá pelas lojas, mas digamos que uma fábrica lá do Ceará fez a calça, mandou para São Paulo, nós compramos essa calça do Ceará e uma pessoa do Rio de Janeiro compra uma calça que a gente fez e uma pessoa do Mato Grosso compra uma calça que foi feita no Rio de Janeiro. Então, por que a gente ter toda essa pegada de carbono, toda essa questão do frete, manda lá, traz cá, sendo que a gente pode produzir aqui e vender no comércio local? Isso vai baratear, porque você vai ter um custo menor com frete, você vai fazer vai dispensar o intermediário, né, o de atravessador, aumentando a margem de lucro para quem está produzindo, baixando o preço para quem está comprando, dando mais acessibilidade. Tudo isso daí pode ser tratado por ferramentas digitais. Muitas delas eu conheço, né? Tanto que tudo que eu estou falando aqui é coisas que eu pretendo eu buscar implementar, né? Pelo menos a parte empresarial, né? A parte que vai envolver a parte governamental cabe aos governantes querer implementar, né? Mas eu estou em negociação com eles para buscar trazer isso daí, né? Então esses são dois conceitos aí que eu trago que tem a vantagem de você
buscar desenvolver uma região que nem a que eu tô. E outra questão muito interessante, né, que foi abordado, inclusive, eu tô gravando esse vídeo no domingo, no episódio de ontem do meu podcast, que tivemos aqui um cara que já foi prefeito na minha cidade, que ele falou uma coisa muito legal, que numa cidade de interior, que nem essa aqui, você conhece as pessoas, que é outro ponto muito bom. Você sabe quem é o político que está elegendo. O político, no caso, foi citado, foi o Carlos, mais conhecido como Carlão aqui. Que eu falei que eu conheço ele, eu sei que ele é um cara que ele estuda muito antes dele ter ganhado a primeira eleição dele, que agora está no segundo mandato. Então, aí é outro ponto que facilita para você ter mais transparência das pessoas. E por que, que eu digo que é tão importante o desenvolvimento? Não só o desenvolvimento pelo desenvolvimento. Também em um outro episódio aqui, eu vim a saber, isso é uma coisa que tem aqui no Brasil, o que acontece, né? Em cidades menores. Você tem os municípios se juntando, né? E centralizando a parte de saúde em um determinado lugar. Aqui na minha região é o Cisnorp, na cidade de Jacarezinho. E essa distribuição de vaga que eles dão para os médicos especialistas é por questão per capita, né? Ou seja, quanto maior for per capita de um município, mais vaga vai ter. Ah, não é que eles seguram as vagas, é que daí mais dinheiro aquele município vai poder mandar. Então, você também fazer esse investimento, que vai ser um investimento sustentável, porque você vai poder construir a partir do zero, com os ensinamentos e aprendizado de outras regiões que não se desenvolveram da maneira correta. Um exemplo que a gente pode citar que não se desenvolveu da maneira correta é São Paulo. Que você tem ali a questão do Rio Tietê, né, que ele foi cortado. Você tem também a questão do Rio de Janeiro, a questão urbana lá que foi crescimento desenfreado por cima do morro e tudo mais. Então você pode fazer aqui da maneira correta, como falei, equilibrada, ecológica, sustentável. E quando você traz esse fortalecimento também, você além de melhorar a parte dos serviços públicos, como a saúde, você traz também uma questão tipo, de maior visibilidade para sua região, e nisso você ganha mais poder de você poder combater a questão da criminalidade no seu local. Porque quando uma região ela se torna menos produtiva, a tendência é ter menos verba para ela. Ou seja, ela se tornando mais produtiva, ela vai ter mais verba. Ah, mas Jefferson, São Paulo é muito produtiva e lá tem uma criminalidade muito alta. Sim, lá tem uma criminalidade muito alta porque desde a base dela, desde o seu ponto zero, ela já tinha. Aqui nessa região, quando você vai desenvolver uma nova região, você pode se preparar e falar, pô, quando a gente desenvolver ela, o fluxo migratório vai focar para cá. Então a gente vai fazer o zoneamento para uma região que os serviços públicos consigam atingir. A gente vai já preparar todos os serviços públicos de segurança e saúde para atender essa população. A gente vai permitir que os empresários aqui eles consigam se desenvolver de maneira correta para que eles possam gerar emprego e todas as pessoas fiquem empregadas. Porque um outro ponto muito interessante, que está sendo um ponto de crítica, intriga e inflexão que está tendo aqui no Brasil, é a imigração de estados do Nordeste para aqui a região do Sul. E a economia sulista ela tem um estilo de economia que eu posso dizer esse termo just in time. Ela não é uma economia que ela vai crescer assim, oh, chegou 1.500 pessoas novas para trabalhar aqui, ele expande a empresa com mais 500 funcionários. Não, ela cresce de uma maneira constante e regular. Ela não dá grandes passos. Se você está no tempo, em 2009, o Rio Grande do Sul era a quarta maior economia. O Paraná não era. Acho que o Paraná não era nem a sexta ou a sétima. Mas agora o Paraná já é a quarta maior economia. Por quê? Porque o Paraná vem crescendo de forma regular e graduativa, sempre batendo uma média. Então, quando você pega uma região que nem aqui, mais uma vez repetindo, a gente pode planejar esse crescimento, fazer o crescimento sustentável, já a gente fazer uma projeção futura do que a gente vai poder investir com esse crescimento, para que a gente possa atender o fluxo migratório quando vier para cá, desafogando os grandes centros urbanos. Você tem uma vantagem ecológica nisso, você tem uma vantagem econômica nisso, social nisso, porque você vai estar fortalecendo uma região que também, eu esqueci de falar, agora vou falar do social, que você vai permitir a manutenção da cultura. Eu vou dar um exemplo bem simples. Muitas das pessoas que vão embora daqui da cidade onde eu moro, aqui a gente tem uma cultura mais tradicionalista, mais família e uma cultura, digamos assim, mais séria. Eles vão para esses grandes centros urbanos como Curitiba, Londrina, lá a pessoa, como ela está mais distante dos outros, é mais difícil saber, a pessoa se entrega uma vida de bebedeira, festa, substâncias ilícitas e acaba se, digamos assim, deturpando do que é essa cultura que ela mais teve na sua infância, na sua criação. E eu sou um defensor muito ferrenho da cultura, principalmente da cultura caipira. Tudo que eu busco fazer gira em torno da defesa da cultura da região onde eu estou situado. Então, todos os programas sociais que eu trabalho, que eu faço em cima disso,
todos os programas empresariais que eu desenvolvo também estão em cima disso. E toda essa iniciativa que você vê, o GeoProsa, o Prosa de Compadre, tem esse objetivo. Então, isso é um pouco da minha visão que tem. Eu pretendo colocar tudo em artigo, em um livro, pretendo trazer mais para o futuro, porque é muito importante a gente trabalhar nisso. Você que tem uma visão, quer defender, sei lá, se é de Osasco, quem é meu amigo Vinícius, quer defender a cultura de Osasco, parabéns, defenda. Eu estou defendendo a minha cultura. Se você chegar e falar, mas defenda a cultura gaúcha. Não, mas eu não sou gaúcho. Eu sou um defensor da cultura caipira, principalmente da cultura caipira paranaense. Na verdade, eu sou um defensor da cultura interiorana como um todo, porque elas são muito similares. Mas eu posso atuar aqui na região do Norte Pioneiro, então eu defendo aqui. Quero agradecer vocês que ficou até aqui, que achou interessante. Se tem vontade de vir morar para essa região para saber como é que ela é, uma região de pessoas maravilhosas como eu, Malaquias, entre outros. Quero desejar um forte abraço para vocês, pedir para deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Pedir que vocês acompanhem as outras iniciativas da casa, o podcast Prosa de Compadre, recentemente atingiu uma marca muito importante, o Além da Quimera. Se você que gosta de economia e quer se desenvolver mais financeiramente, o Projeto Malaquias, que é muito interessante de se assistir, vale a pena se conferir. Um forte abraço e até mais, meus compadres.